Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Que bom poder te receber aqui na nossa casa. A cada semana estamos juntos para estudar a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. Tem um texto aqui na Bíblia que eu quero compartilhar com você, que está no Salmo 119, verso 105, que diz assim, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que o salmista está dizendo é que a Bíblia é uma lâmpada, mas ela pode estar acesa ou apagada. Na vida do salmista, era uma lâmpada acesa, porque ela era luz para o caminho. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje, vamos falar sobre o estranho ato de Deus. Esta relação entre amor e justiça. Um Deus que ama é também o Deus que condena. O Deus que salva é o Deus que decreta perdição. Como isso se relaciona? Para saber mais, fica comigo, Procurando o Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você e também para toda a sua família. Aqui na Novo Tempo, nós temos, na verdade, o grande interesse que você continue aprendendo mais sobre a palavra de Deus, porque essa palavra é que mostra o caminho, que mostra a direção e que nos dá segurança diante de tantas turbulências que essa vida apresenta. É por isso que nós temos diferentes materiais e revistas Esperanças. O que são essas revistas? São revistas que tratam sobre temáticas da Bíblia. Revistas que tratam sobre saúde, educação dos filhos, família, profecias e também sobre a palavra de Deus. Eu quero te apresentar, nesse momento, a revista Esperança na Mira da Verdade. Bom, você já sabe que essa revista aqui foi escrita pelo professor Leandro, um material que é imprescindível para você que ama a palavra de Deus e quer conhecer sobre temas especiais. Por exemplo, textos difíceis sobre a volta de Jesus é esse capítulo aqui, ó, o capítulo número 10, a lição número 10. Vou mostrar para você aqui. Olha que revista bonita. Olha que material precioso você tem à sua disposição. Aqui está a abertura do capítulo e você, ao virar aqui a página, vai ter texto, perguntas, respostas, tudo aqui para você ter a sua vida espiritual abençoada com esse material aqui. Essa aqui é a minha revista. Eu espero que você também tenha a sua revista, porque esse material vai fazer a diferença na sua jornada espiritual. Você também tem aqui uma videoaula com o professor Leandro ao final de cada lição. Esse material aqui é um material que vale muito a pena. Deixa eu dizer algo especial para você. Esse material chega até a sua casa gratuitamente, porque aqui no Novo Tempo nós temos o apoio, o suporte dos Anjos da Esperança. Eles são fundamentais para que esse material chegue aí até a sua casa e você continue tendo uma experiência a mais com a palavra de Deus. Mas a sua pergunta agora é: pastor, o que eu preciso fazer para ter esse material? Bom, é muito simples mesmo. Você pode, primeiramente, mandar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, que é o seguinte, anota o número aí, ó, 12 982 44 4449. Eu vou repetir, 12 982 44 4449. O número está aparecendo aqui embaixo na tela. Ou você também pode ir no nosso site. O site é novotempo.com/escola bíblica. Esse site que eu te falei agora vai te levar a esta página aqui, onde você vai encontrar o seguinte convite: estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você procura o estudo bíblico na Mira da Verdade, a revista Esperança na Mira da Verdade, que é aqui, ó, o meu já apareceu na primeira página. Clicou aqui, ó, em escolher, você pode
receber em PDF ou pelo correio. Digamos que você queira em PDF, você clica aqui, faz o seu cadastro, nós vamos mandar um link e você vai poder baixar e ter essa revista à sua disposição agora mesmo no seu equipamento, tá bom? Bom demais, não é? Então tá aí esse convite para você que já faz parte da nossa escola bíblica. Se você não entrou ainda em contato conosco, faça isso agora. Ah, pastor, eu já recebi uma revista Esperança. Lá atrás, eu já tenho um material, mas eu queria ter essa revista também. Eu posso pedir? Claro, é só entrar em contato conosco. Não importa se você já recebeu um outro material, um outro guia para entender e compreender mais a palavra de Deus, está à sua disposição esse aqui também, tá bom? Dito isso, estamos prontos agora para o tema de hoje, que tem a ver com o estranho ato de Deus. Quando você para pensar no universo, pensar naquilo que foi criado, eu não consigo imaginar um Deus pequeno ou limitado. Eu olho para a natureza e o tamanho das montanhas, por exemplo, ou a força da água, a intensidade das marés, as ondas. Tudo isso me aponta para um Deus que é enorme. Olhe então para o planeta em si. Qual é a quantidade de força necessária para que o nosso planeta dê uma volta em torno de si mesmo, do tamanho que ele tem? Qual é o tamanho da força necessária para que o nosso planeta dê uma volta ao redor do Sol a cada ano? É algo extremamente grandioso, extremamente complexo. Agora, olhe para você como ser humano. A intensidade e a complexidade que nós somos. Como o seu corpo funciona, como você enxerga, como você escuta, como você sente o toque. Aquilo que está acontecendo dentro de você nesse momento é algo extremamente difícil. O seu coração que está batendo, os seus pulmões absorvendo oxigênio, colocando na corrente sanguínea, que está sendo levado para todas as partes do corpo, o seu cérebro funcionando, os seus rins, o seu estômago. Bom, é tudo muito difícil. Isso me aponta para um Deus que é um Deus extremamente poderoso. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que limitam o tamanho desse Deus, que olham para esse Deus como se fosse qualquer coisa. Não, você não pode fazer isso, porque eu tenho aprendido algo na minha vida, e essa é uma lição espiritual que eu quero compartilhar com você. Deus será em seu coração do tamanho que você permite que ele seja. Eu conheço gente que tem Deus grande e conheço gente que tem Deus pequeno. Isso não tem nada a ver com quem Deus é e nem com o tamanho que Deus tem. Isso tem a ver com a permissão que eu dou para aquilo que ele vai ser na minha vida. Deus pode ser grande ou Deus pode ser pequeno, depende de você. Na nossa vida, ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou ele vai lá para o final da fila. Essa é a minha experiência, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho visto. Tudo isso me mostra que quando Deus não está em primeiro lugar, ele vai para o último lugar. Não tem jeito, não tem como. Se Deus não ocupa a prioridade da vida, ele acaba se transformando em algo superficial. Agora, você que está aqui na Novo Tempo, você que acompanha o programa Arena do Futuro, já entendeu que Deus deve ser grande na sua vida. Deus deve ocupar o todo da sua vida, porque ele é imprescindível, ele é necessário. Mas quando eu olho para esse Deus, eu vejo algo tão grandioso, que se resume nessa citação aqui. Deus é tão grande que criou o universo, e ele é tão pequeno que pode viver no meu coração. Não é bonito isso? Deus não está apenas distante no universo, mas Deus está bem perto de você. Deus caminha ao seu lado. Deus é um Deus que está particularmente preocupado com você. Ele sabe o seu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe quais são os seus problemas, ele sabe quais são as dificuldades, ele sabe o nome da sua esposa, ele sabe o nome do seu esposo, ele sabe o nome dos seus filhos, ele sabe onde você trabalha,
Ele sabe quais são suas angústias, Ele conhece cada detalhe da sua vida, porque Ele é grandioso para o universo e é pequeno porque entra no seu coração. Mas lembre-se, para Jesus entrar no seu coração, é preciso que você abra as portas, é preciso que você permita a entrada. Ele não vai entrar se você não decidir, se você não aceitar. Ele pacientemente espera que você dê um passo de fé. É por isso que aqui na Novo Tempo, no Arena do Futuro, nós temos o nosso WhatsApp. E eu quero convidar você a mandar uma mensagem para nós agora no WhatsApp do Arena do Futuro. O número vai aparecer aqui embaixo para que você envie uma mensagem dizendo o que é que você quer dizer. Você quer uma oração especial? Você quer dar um passo de fé e ser batizado? Você quer ir a uma igreja? O nosso número é 12 98224 0616. Vou repetir para você anotar. 12 98224 0616. É só enviar uma mensagem agora para nós, porque nós queremos te atender, nós queremos falar com você. Seguindo adiante em nosso estudo, quando falamos sobre o estranho ato de Deus, nós precisamos relacionar de maneira equilibrada duas características do caráter de Deus. Para muitas pessoas, essas duas características estão em conflito ou estão em confronto. Mas na Bíblia não tem confronto. Na Bíblia elas estão equilibradas, elas se complementam, elas são uma só, que é o amor de Deus e a sua justiça ou o seu juízo. O que eu quero dizer com isso é que, por um lado, Deus nos ama, se interessa, se importa e quer nos salvar. Por outro lado, o juízo ou a justiça fará com que algumas pessoas não se salvem, que elas se percam, que recebam um julgamento. Como é que você consegue relacionar esses dois aspectos? Envolve, então, a compreensão da palavra de Deus e envolve também o relacionamento que você terá com esse Deus. Porque tem a ver com as escolhas que você faz, tem a ver com as decisões que você toma, porque hoje você está pavimentando a estrada que está te levando para o seu futuro. E eu espero que o seu futuro seja um futuro glorioso, o futuro da salvação e da eternidade. Para entender esse estranho ato de Deus, nós precisamos compreender por que esse ato é tão estranho. Por que a justiça de Deus ela é tão estranha. Eu separei aqui 6 pontos que eu quero compartilhar com vocês. E nós vamos entender por que muitas vezes parece difícil compreender o Deus do amor e o Deus da justiça, o Deus que ama, o Deus que se importa, o Deus que se interessa, com o Deus que vai julgar, com o Deus que vai decretar um julgamento. Deixa eu tirar essa barrinha daqui e assim já fica mais fácil para vocês enxergarem aquilo que precisamos ter em conta quando pensamos nesse estranho ato de Deus. Primeiro ponto. Não é da vontade de Deus, que é um Deus de amor, castigar os seus filhos. Na verdade, nós como pais e mães queremos o melhor para os nossos filhos. E aquilo que a gente puder fazer para que eles tenham de melhor, a gente faz. Nós nos desdobramos, nós vamos até o limite máximo para que os nossos filhos não passem por algumas dificuldades que nós sabemos que vai trazer dor, que vai trazer lágrima, que vai trazer sofrimento. Então nós tentamos o máximo poupar. E Deus também é assim, porque Ele nos ama, Ele se importa com você, Ele está interessado. E Deus não quer castigar. Não é o interesse de Deus te castigar. Deus não é um Deus punitivo que está lá no céu, olhando qualquer deslize para pesar a mão forte dele. Não, não, longe disso. Deus não quer te castigar, como vemos em 2 Pedro 3, 9 e 10. Segundo ponto, porque Deus nos ensina a amar os nossos inimigos. Lembra disso? Ame os seus inimigos, porque amar os seus amigos é fácil. O desafio espiritual é amar quem não te ama, amar os inimigos. Então, aquele que não obedece a Deus, aquele que se levanta contra Deus, seria teoricamente um inimigo de Deus. E Deus está dizendo que eu tenho que amar o inimigo, então Deus também ama o inimigo. Ele não faz nada por ódio, Ele não faz nada por vingança. Ele continua amando, ainda que tenha que fazer justiça. Entendeu isso? Bom, mas vamos seguir um pouquinho mais. Ele não permitiu que João chamasse fogo do céu para destruir as pessoas que estavam perseguindo Jesus, como está em Lucas 9, 54 a 56.
Jesus não foi bem recebido, e então, naquele momento, João falou assim: Jesus, posso orar e mandar descer fogo do céu para consumir essas pessoas? Jesus falou assim: não, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas parece tão diferente, né? Porque a Bíblia fala de um juízo final, fala de uma condenação, fala de um julgamento, de uma punição. E como é que esse Deus, que vai fazer tudo isso, diz para não vir fogo do céu para aqueles que estavam perseguindo e não estavam recebendo bem a Jesus? Vamos seguir, tem mais aqui. 4. Jesus curou a orelha daquele soldado que estava lá para prender a Jesus. Lembra que Pedro sacou a sua espada, bateu naquele soldado e arrancou a orelha? Naquele momento Jesus pega a orelha e coloca de volta no lugar. Alguém que estava lá para prender Jesus, e mesmo assim, ele faz um milagre? Olha que coisa interessante. Mas vamos seguir. Jesus na cruz, ele ora, diz assim, ó: Pai, perdoa-lhes. No momento que Jesus estava em agonia, morrendo na cruz, com as suas mãos pregadas, com os seus pés pregados, com muita dor e sofrimento, ele olha para os algozes que estavam aos pés da cruz, que queriam condenar Jesus, e eles recebem de Jesus o perdão. Jesus não se vinga deles. Jesus até podia mandar descer fogo do céu, igual João quis lá, ó, desça fogo do céu e queime a todos, mas ele não fez. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa, esses homens não sabem o que estão fazendo. E 7º ponto, Ezequiel 18:32 diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele não se alegra com a morte de ninguém. O que Deus mais quer é que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se preparem para a eternidade. Então, tendo isso em conta, pensar na justiça divina parece algo tão contraditório, tão difícil. Muitas pessoas pensam que para essa condenação, Deus então é sócio do diabo para um lugar de tormento eterno. Então Deus fez uma parceria com o diabo, falou assim: olha, eu sou amor e o diabo vai ser a justiça. Eu amo e salvo e o diabo então é o responsável por cuidar da condenação. Seria o diabo o responsável da condenação? Seria o diabo aquele que vai executar o juízo divino? Aí está a grande questão. Tanto a justiça quanto a condenação, tanto a salvação quanto a perdição, estão nas mãos de Deus. Tanto um lado quanto o outro pertence a Deus, não escapou do controle de Deus, está nas mãos dele. Então é Deus que executa a salvação e é Deus que executa a perdição. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Venha comigo até a Bíblia para entender exatamente sobre isso. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Seria então um castigo eterno para aqueles que não se salvam? Existe então esse inferno onde as pessoas estão queimando eternamente? Bom, nós não sabemos o que significa a eternidade. Eu li certa vez que uma forma para se explicar a eternidade é como se o mundo inteiro se transformasse numa bola de ferro e um pássaro viesse e desse uma bicada a cada 1000 anos nessa grande bola de ferro. Quando o planeta deixasse de existir, seria só o começo da eternidade. Imagina só. Ou seja, nós não sabemos, nós não conseguimos imaginar o que é a eternidade. Seria então esse local de tormento eterno para as pessoas viverem sofrendo e queimando sempre? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que que a Bíblia fala sobre esta ideia ou esse conceito? Nós precisamos voltar à palavra de Deus. De onde vem essa ideia de um inferno, onde as pessoas estão queimando para sempre? Vem de um engano, vem de uma mentira lá do Jardim do Éden, quando Deus disse a Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque eles iriam morrer. Quando a serpente apareceu, ela enganou Eva e disse: Eva, certamente você não vai morrer. Nem você, nem o Adão. Não existe morte. Ou seja, vocês vão existir para sempre. Esta ideia não é bíblica. Essa ideia não tem respaldo na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Salário é consequência. Salário é recompensa. Ou seja, quem peca, morre. Termina na morte.
A serpente disse que não morre, mas Deus disse que morre. Agora eu te pergunto, você vai ficar com a opinião de quem? De Deus ou da serpente? Se Deus falou que morre, morre. A serpente falou que não morre. Bom, a serpente estava mentindo, como ela sempre faz, como ela sempre fez e como ela continuará fazendo. Não há verdade no diabo, ele é o pai da mentira, lembra disso? Então, quando ele falou não vai morrer, ele estava enganando, e ele continua enganando da mesma forma, porque a Bíblia disse que o salário do pecado é a morte, vai ser extinto, vai acabar, não vai mais existir. E tem mais, quando vamos a um texto clássico da Bíblia, isso fica mais evidente ainda. Venha comigo até João 3,16. O verso que é tratado por alguns como o resumo de toda a Bíblia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Filho unigênito é Jesus. Para que todo que nele crê não pereça. Perecer é morrer. Mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia está dizendo é que apenas aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Só é possível viver eternamente crendo em Jesus. Ou seja, esta ideia de um inferno eterno dá ao ser humano a ideia de vida eterna. Só que uma vida eterna pode ser no céu ou uma vida eterna no inferno. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que a vida eterna está apenas para aqueles que estão com Cristo. A vida eterna apenas existe para aqueles que estão salvos. A vida eterna é apenas para aqueles que hoje recebem a graça do Senhor e vivem uma vida ao lado de Cristo. Agora, se eu não aceito, se eu não quero, se eu não me entrego, a consequência é morte e não eternidade. Não existe eternidade dos dois lados. Só tem eternidade para os salvos. Não tem eternidade para os perdidos. E isso fica claro e evidente em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, porque ninguém está recebendo o castigo agora. Venha comigo até Mateus 13,40. Diz assim: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Quando então as pessoas serão jogadas no fogo? No fim, depois da colheita, quando tudo terminar. Não está acontecendo agora esse juízo, mas ele vai acontecer. Outro texto deixa isso também evidente, está em 2 Pedro 2,9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo. Para quando? Para o dia do juízo. Ou seja, para um momento no futuro, quando Deus então exercerá o seu julgamento, ou o seu estranho ato, que é a justiça, que é dizer quem está salvo e quem está perdido. Mas não para aí não. Vamos a Jó 21:30. Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor. O dia da calamidade é então o dia do juízo. É o dia onde Deus exercerá a sua justiça. Mas não para aí. Venha comigo em Mateus 16:27, onde está assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Bom, esse texto aqui é muito claro. Em que momento, quando é que Jesus vai retribuir para cada um as suas obras? É imediatamente depois da morte? Não. Porque essa ideia de que existe vida depois da morte, que há a recompensa logo depois da morte, já coloca a pessoa no céu ou no inferno. E para algumas pessoas até num purgatório, para ela tentar se redimir, porque na vida ela não foi suficientemente boa para garantir uma vaga no céu, e não foi suficientemente mal para garantir uma vaga no inferno. Então essa ideia acaba sendo construída de que a pessoa pode ir para uma repescagem e tentar mudar a situação. Nada disso. As pessoas que morrem estão dormindo. Já vimos aqui na Arena do Futuro. Elas estão descansando, esperando o momento da volta de Jesus, quando elas vão despertar. E a Bíblia está dizendo que as pessoas receberão a retribuição quando Cristo retornar. Neste momento, então, elas terão a recompensa da vida que hoje vivem. A Bíblia vai deixando isso tudo muito claro. Então, eu posso dizer que as pessoas vão queimar eternamente? Vão ficar por toda a eternidade sofrendo, pagando consequências nefastas? Veja o que a Bíblia diz, Malaquias, capítulo 4, versos 1 e 3. Diz assim: pois eis que vem o dia
queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo dos pés de vocês naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo é que haverá um fim, sim. Tudo vai acabar, tudo vai terminar. Não existirá um sofrimento eterno. Porque esta ideia de um sofrimento eterno, aí sim, se choca com a ideia de um Deus de amor. O estranho ato de Deus é esse equilíbrio entre salvação e justiça, entre amor e juízo. Mas pensar que aqueles que não serão salvos estarão queimando por toda a eternidade, anula a ideia de um Deus de amor. Como os salvos poderão desfrutar da eternidade, sabendo que existem pessoas que estão queimando e sofrendo por toda a eternidade, que estão pagando um preço eterno, um preço que não tem fim. Isso não faz nenhum sentido. Mesmo porque, se existe essa ideia de pessoas que já estão queimando, alguém que morreu há 5.000 anos atrás e alguém que morre hoje, vão queimar pelo mesmo pecado, por exemplo, só que por tempos muito diferentes, porque alguém já está queimando há 5.000 anos e o outro vai começar a queimar 5.000 anos depois. Não tem nem justiça nisso, não tem nem razão nisso. Então, Deus é um Deus de amor e não permitirá um sofrimento eterno. Entenda que existe o castigo eterno e o eterno castigo. As consequências são diferentes, a duração é que não cabe aqui. A consequência é eterna, mas a execução não é eterna. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor. Diz o Salmo 37:10, mais um pouco de tempo e não existirão os ímpios. Você procurará o seu lugar e não os encontrará. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. A Bíblia está deixando bem claro que os ímpios vão desaparecer. Nós vamos seguir esse tema no próximo programa, na parte 2. Mas nesse momento, eu preciso lhe convidar a tomar uma decisão, a colocar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Se você ainda não escreveu para o WhatsApp do Arena do Futuro, pega agora o seu telefone e manda uma mensagem para nós. Nós queremos orar por você, queremos acompanhar sua decisão, queremos estar ao seu lado, queremos tirar as suas dúvidas, queremos te encaminhar até uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Então escreve para nós agora, o número é 12 98224 0616. 12 98224 0616. O WhatsApp está aberto agora, esperando a sua decisão. O estranho ato de Deus não tem que ser nada estranho para você, porque Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar, mas para que Ele te salve, você precisa se decidir. Diga agora para Jesus: Senhor, eu me entrego, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero estar ao teu lado, eu quero viver debaixo da tua graça. Se é esse o seu desejo, se é essa a sua vontade, se você quer deixar tudo de lado e se concentrar naquilo que Cristo é e faz, ora comigo. Pai, nesse momento eu entrego este teu filho, esta tua filha, que após entender e compreender esse estranho ato de Deus, compreendeu ainda mais que a vontade é salvar, a vontade é que estejamos contigo no céu. Por isso toma a nossa vida nas tuas mãos, levanta o nosso rosto e nos dá a tua paz. Carimba com teu Espírito a nossa decisão, sela-nos para o dia da eternidade, toma-nos em teus braços de amor. São bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém.